Agora nós vamos iniciar os tópicos das bases legais para o tratamento dos dados, que são as hipóteses autorizadoras que a lei nos traz para poder tratar os dados de forma legal dentro dos limites aí estabelecidos pela LGPD. Então, nos primórdios aí da criação dessa lei, muitos empresários, né, e até mesmo pessoas naturais que fazem o tratamento de dados se perguntaram, mas e agora, como é que eu vou tratar dados, vai ficar impossível, enfim. E a lei veio e nos mostrou o seguinte: nós temos como fundamentos o respeito à privacidade, a autodeterminação informativa, mas também o fomento, né, ao desenvolvimento econômico e tecnológico, a inovação, a livre iniciativa, enfim. Então, nós vamos trazer para vocês 10 bases autorizadoras para que vocês possam tratar dados, e não é só o consentimento, que o pessoal acha que é só através do consentimento que se pode tratar dados. Ele é uma das hipóteses e talvez nem sempre a mais indicada, porque o consentimento ele pode ser retirado posteriormente, como a gente vai ver aqui adiante. O artigo 7º da lei, então, ele vai trazer 10 hipóteses autorizadoras para esse tratamento de dados. A primeira delas é através do fornecimento do consentimento pelo titular e, como a gente sabe, o consentimento ele deve ser livre, ou seja, não pode haver coação para que a pessoa consinta, ele deve consentir de maneira livre, informada, ou seja, deve-se informar o titular de dados o que a pessoa está consentindo, quais os limites, enfim, ele tem que compreender de forma clara e inequívoca o que ele deu o consentimento. E deve ser livre, consentido, informado e inequívoco, ou seja, não se deve ter dúvida do para que foi dado o consentimento. Então, ele tem que ter essas 3 características para ser concedido de forma lícita. Aqui a lei ela vai trabalhar a hipervulnerabilidade do titular de dados, né? E aí aqui nós temos a questão de que é interessante que esse consentimento seja granular ou fatiado, ou seja, hoje em dia é muito comum nós vermos lá a política de cookies. Você aceita esses e esses tratamentos? E aí você coloca o tique lá para poder dar o ok. Então, isso que a gente chama de consentimento fracionado ou granular, porque ele facilita a compreensão do titular. E é assim que tem que ser. Por quê? As pessoas não costumam ler termos de uso, o que é extremamente importante. Mas em 2008 foi feita uma pesquisa e os indivíduos passariam dias e dias da sua vida lendo termos de uso se realmente fossem parar para fazer isso. Então, qual que é a obrigação da empresa ou da instituição? Facilitar essa compreensão para o titular de dados. Então, por isso que a gente vê muito isso hoje em dia. Até mesmo tem uma história curiosa aqui que aconteceu em 2005 nos Estados Unidos, quando um homem que se chama Doug Heckman resolveu ler os termos de uso de um software que ele estava adquirindo e dentro desses termos lá tinha uma surpresa, que foi um prêmio que ele ganhou, né, de $1.000 e por ter lido, né, demorou-se cerca de 5 meses e 3.000 cadastros para alguém conseguir verificar esse prêmio lá. Então, com isso a gente percebe que é preciso facilitar para que o titular de dados tenha essa ciência livre, informada e inequívoca para conceder o consentimento, né? Continuando, a segunda base autorizadora, né, hipótese autorizadora para o tratamento, é o tratamento de dados para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador. É quando uma lei ou algum instrumento normativo, ela te obriga a coletar e armazenar dados por determinado tempo, ou enfim, por anos, meses, vai depender da lei específica. Por exemplo, documentos relacionados à FGTS, nota fiscal, alguns contratos. Então, como a lei te obriga a guardar isso, é necessário que seja tratado dessa forma. Um outro exemplo dessa questão é quando o banco recebe e notifica certas operações bancárias para a Receita Federal. Não é que ele tirou da cabeça dele fazer isso, é que existe uma lei que o obriga a proceder dessa forma. Outro
Outra hipótese autorizadora é o tratamento de dados pela administração pública, para o tratamento e uso compartilhado de dados necessários à execução de políticas públicas previstas em leis e regulamentos ou respaldadas em contratos, convênios ou instrumentos congêneres. Aqui a gente pode observar, por exemplo, a comunicação que é feita pelo SUS, né? Então, a administração pública tem essa possibilidade justamente por conta dessa hipótese autorizadora. Outra hipótese, tratamento de dados para a realização de estudos por órgão de pesquisa, garantida sempre que possível a anonimização dos dados pessoais. Esse exemplo é autoexplicativo. Uma outra base autorizadora, quando necessário para execução de contrato ou de procedimentos preliminares relacionados a contrato do qual seja parte o titular, a pedido do titular de dados. Aqui é o exemplo de você ir até um feirão de carros e sentar para negociar o carro e ter que passar alguns dados para verificação de crédito, por exemplo. Então, você autorizou o tratamento desses dados para um procedimento preliminar e esses dados serão utilizados para posterior compra do veículo, enfim. Então, se encaixaria aqui nessa hipótese. E lembrar que esses dados devem ser tratados sempre a pedido do titular. Outra hipótese, para o exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral. Nesse caso, nós temos uma hipótese importante, porque imagine, se eu precisasse te pedir consentimento para ter acesso ao seu CPF e poder te processar, seria o caos, né? Então, aqui os dados podem ser tratados para o exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral. Outra hipótese, os dados podem ser tratados para a proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro. Aqui, um exemplo incipiente seria alguém que sofreu algum acidente de trânsito e você pode pegar o documento dessa pessoa e cadastrar da entrada no hospital, que isso seria um tratamento autorizado, por exemplo. Outra hipótese, para a tutela da saúde exclusivamente em procedimento realizado por profissionais da saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária. Esse é, por exemplo, quando os hospitais compartilham dados, né? Um para os outros para tratamento eficaz do paciente. Se encaixaria aqui também. Outra hipótese, quando necessário para atender aos interesses legítimos do controlador ou de terceiro, exceto nos casos de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular que exijam a proteção dos dados pessoais. Nesse caso, muitas empresas acreditam que esse é o caminho, né? O interesse legítimo, mas é interessante que se estude todas as outras formas, porque nesse em específico é preciso fazer um estudo minucioso, fazer relatórios específicos da área, né? O LIA, que é o Legitimate Interest Assessment, que é um documento que explica o motivo pelo qual a organização vai ter que processar os dados pessoais desse cliente. Então, essa é uma forma mais ampla, mas que requer um cuidado minucioso, e aí é importante a análise de um profissional da área para verificar se realmente é uma das bases que seria efetiva para o negócio, né? E por fim, aqui foi um jabuti legislativo, que a gente chama, que é o tratamento para a proteção do crédito, inclusive quanto ao disposto na legislação pertinente. Aqui foram os birôs de crédito que inseriram essa parte para poder viabilizar o tratamento de dados, né? Serasa, Boa Vista, essas empresas que fazem o score de créditos dos consumidores, né? Para facilitar esse tratamento. Bancos e empresas fazem muito também essa consulta, né? Então, essa é uma das hipóteses autorizadoras. E assim, finalizamos as 10.